Então, continuando, em um triângulo isósceles, ou seja, que tem dois lados iguais, os ângulos que ficam na base, ou seja, à frente desses dois lados iguais, os ângulos da base são iguais, tá? Bom, então vamos fazer esse segundo exemplo aí. Exemplo 2. Então, o exemplo 2 nos diz que esse é um triângulo isósceles, por mais que não tenha aqueles risquinhos, tá, gente? Outra coisa que eu não disse pra vocês, esses risquinhos, eles indicam quando os lados são iguais, ó. Esse com esse é igual, esse aqui não é porque não tem risquinho. Esses três aqui são iguais, ó. E esses três são diferentes, ó. Aqui tem um risquinho, aqui tem dois, aqui tem três. Isso tudo é indicação matemática de que os lados são iguais. Bom, aqui não tem o risquinho, mas ele tá dizendo que é isósceles. Então, a gente, né, deduz que os lados que são iguais, então é AB e AC, que estão formando um ângulo de 80 graus. Opa, não apareceu aqui. O AB e o AC. E ele quer a base BC, então, então tá, não deduzimos. Se está dito que a base é BC, então AB é igual a C. Eu quero a medida do ângulo X barra, ali não aparece, mas tem uma barrinha em cima. O que eu vou fazer então, gente? Partindo do princípio que se eu tenho a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 e que os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais, eu vou chamar esse ângulo B de X, tá? E esse ângulo C de X também, aqui é X barra. Então, vai ter ali 80 mais X igual a 180, tá? Esse é o princípio que eu vou partir. Bom, juntando o que tem X, 2X. Que não tem X, 80. 2X é igual a 180 menos 80. 2X é igual a 100. X é igual a 100 dividido por 2. X igual a 50 graus, tá? Então, eu tenho que esse ângulo aqui, ó, é 50. E o que ele forma com o X barra? Ele forma um ângulo raso. Eu tenho que esses ângulos são suplementares. Então, eu posso dizer que X mais X barra é 180. Tá? Não tem nada a ver com os ângulos internos, tá, gente? Eu tô falando um ângulo raso. É 180. Então, eu já sei que o X é 50. O X barra é que eu quero saber. Igual a 180. Então, só pra gente concluir aqui do ladinho, né? Então, o nosso X barra vai ser 180 menos 50 graus. X barra vai ser igual a 130 graus. Então, nosso X barra é 130. Bom, vamos falar então de outro tipo de triângulo ali. Ele está falando que o triângulo retângulo isósceles é o triângulo retângulo que possui catetos iguais, tá? Então, seria como isso aqui fosse um triângulo retângulo isósceles, tá? Então, esses catetos, o que formam um ângulo de 90 graus, são iguais. E os ângulos das bases aqui medem 45 graus, tá? Então, vai ser 90, 180 menos 90, vai dar 90, 90 dividido por 2, 45. É isso que ele quis dizer. Triângulos semelhantes, então. Nós vamos utilizar aquela que a gente chama de razão de constante de proporcionalidade, tá? Mas primeiro, identificando aqui quando que dois triângulos são semelhantes. Quando os três ângulos são iguais, ou seja, olha aqui, ó, também a indicação dos lados é com tracinhos, a indicação dos ângulos semelhantes também são, né, vai ser com esses tracinhos, não, com esses ângulozinhos aqui, indicando. Então aqui, ó, esse é igual a esse, que tem um, esse é igual a esse, que tem dois risquinhos, e esse é igual a esse, que tem três. E os três lados, quer dizer, os lados correspondentes são proporcionais. Ou seja, ó, esse lado que está entre o ângulo de um risquinho e de dois risquinhos vai ser proporcional ao lado que está entre o ângulo de um risquinho e de dois risquinhos. Então, A está para X, assim como B está para Y e C, a base, está para Z. E também nós temos a propriedade de que a altura de um está para a altura de outro. Bom, vamos falar
parar um pouco de falar e vamos fazer este exemplo 3. O que que eu tenho que identificar ali na semelhança? Os ângulos que eu falei para vocês, né? Então, nesse exemplo 3, deixa eu só repetir aqui, nós temos um triângulo, dois triângulos retângulos, vocês viram? Então, aqui x e y são os catetos, aqui é 12 e 16. Só que como é que eu vou saber quais são os ângulos que são correspondentes, os lados correspondentes, no caso, né? O x está entre o ângulo de 90 e o ângulo de um risquinho, ó. Qual é o lado desse outro triângulo maior que está entre o ângulo de 90 e de um risquinho? O 16, muito bem. Então, o x desse triângulo está para 16. Assim como, olha, o y está entre o ângulo de 90 e de dois risquinhos. Então, vai ser x está para 12. Y está para 12, é o outro cateto. E a hipotenusa é o que está sempre na frente do ângulo reto ali. Então, 5 está para 20. Então, gente, outra coisa que vocês não podem confundir é sempre colocar, por exemplo, se eu comecei no numerador pelo triângulo pequeno, no denominador do triângulo grande, sempre vai ter que ser pequeno para o grande, pequeno para o grande. Se eu fizer o contrário, vai dar certo também, mas eu não posso misturar, tá? Então, a primeira igualdade que eu vou fazer vai ser esse com esse, tá? Para descobrir o valor do x. Então, x está para 16, assim como 5 está para 20. Multiplicando cruzado, nós vamos ter 20x igual a 5 vezes 16, 80. X vai ser 80 dividido por 2, então o nosso x vai ser, por 20, então o nosso x vai ser igual a 4, achamos o valor do x. Agora vamos utilizar outra correspondência, esse com esse. Poderia ser esses dois, já que eu tenho o valor do x, não tem problema, tá? Vai dar a mesma coisa. Então, y está para 12, assim como 5 está para 20. Então, vou ficar com 20y igual a 5 vezes 12. 5 vezes 12, 60. Y vai ser 60 dividido por 20, que vai nos dar y igual a 3. Então, o que que nós temos aqui? Um nosso triângulo retângulo, que a gente chama de básico, né? Catetos 3 e 4, quer dizer, 4 e 3, e hipotenusa 5. Nem precisava calcular, sabendo que são inteiros, né? Bom, exemplo 4. A gente tem A, B e C aqui. Vamos calcular o valor de x em cada uma das figuras. O que que nós temos de proporcionalidade ali no exemplo 4? Letra A. Até você parar os triângulozinhos. Eu tenho um triângulo maior aqui, tá? Que tem um ângulo reto, até vou desenhar ele aqui. Que tem um ângulo reto, aqui vale x e aqui vale 12. E eu tenho um triângulo menor, tá? E aí, como é que eu vou fazer essa correspondência, gente? Vamos enxergar esse ângulo aqui, ó, que não tá desenhado lá, mas eu vou desenhar ele aqui, ó. Então, quem que é, primeiro olhando o triângulo pequeno, quem que é a hipotenusa? A hipotenusa vai ser esse lado aqui, então os catetos são 4 e 3. Ah, essa professora acabou de dizer que 4, 3 e 5 é o triângulo retângulo, né, básico. A gente já sabe a resposta. Ah, pode ser que vocês são espertos, mas a gente tá vendo semelhança, é outra coisa, tá? Então, o lado aqui, ó, desse triângulo maior que está entre o ângulo de um risquinho e o ângulo de 90 graus é o 12. Lá quem é? Quem é o lado do pequeno que está entre o ângulo de um risquinho e o ângulo de 90 graus? É o 4. Então, eu viraria aquele triângulo assim, ó. Ele é menor, tá, gente? Eles são semelhantes, não parece aqui no meu desenho, mas é. Então, o 4 ficaria aqui, porque eles estão compartilhando o mesmo ângulo ali. E o 3 seria o outro cateto, tá? Então, agora nós podemos fazer a nossa semelhança aí. O que que nós temos, então? O x está para 3, assim como o 12 está para 4. Não esqueçam. Então, se eu fiz desse para esse, eu tenho que fazer desse para esse sempre, tá? Multiplicando cruzado, nós vamos ter 4x igual a 4 vezes 12, 36. 36 dividido por 4 vai nos dar x igual a 9. Então, o nosso lado do triângulo lá é 9. Bom,
Letra B. Ó, o outro... Ficou desfocado, gente. Ai. Letra B. É a umidade. Letra B, então, vamos separar o triângulo grande do triângulo pequeno. Tá? O triângulo pequeno, vamos desenhar ele ali, ó. O triângulo pequeno é X, aqui tem um ângulo, e ali é 2. E o triângulo grande tem o mesmo ângulo, né? Porque eles são correspondentes, tá? A parte de baixo aqui é 20. E quanto que vale o lado do triângulo grande, gente? Vocês estão identificando? Vocês estão enxergando? É 3 mais 2, é 5. Tá? Então, como é que nós vamos escrever isso? Ó? X está para 20, assim como 2 está para 5. Multiplicando cruzado, nós vamos ficar com 5x igual a 40. X vai ser igual a 40 dividido por 5, x igual a... Ai, nem tá aparecendo, gente, desculpa. X igual a 8. E para concluir, aqui também de novo, ó, eu vou separar o triângulo pequeno, que tem o ângulo ali, a base é 6 e a altura é x. E do triângulo grande, a base é 24, aqui tá o ângulo, e a altura vai ser quanto, gente? A altura vai ser tudo aquilo ali. Vai ser x mais 12. Tá? Então é isso que eu vou montar lá na nossa relação lá. Então vai ficar x está para x mais 12, assim como 6 está para 24. Multiplicando cruzado, nós vamos ficar com 24x igual a 6, que multiplica x mais 12. Fazendo a distributiva, 24x igual a 6x mais 72. Vou passar o 6 para lá. 24x menos 6x igual a 72. 24 menos 6, 18x igual a 72. X vai ser 72 dividido por 18. Então, o nosso x vai dar 4. Desculpa, gente. X igual a